Você já viu um animal lutar contra o abandono? Savana, uma égua grávida, foi deixada para trás por um milionário, sozinha sob chuva e relâmpagos, com fome e medo, carregando uma vida que ninguém parecia querer. Seus olhos imploravam por ajuda. Mas o que aconteceu com ela depois vai te deixar completamente sem fôlego. O nome dele era Eduardo Varela, um magnata do agronegócio, conhecido por ser implacável nos negócios e invisível nas emoções. A fortuna que herdou da família se multiplicou em terras, gado e exportações. Mas nada do que construíra fora capaz de curar o vazio deixado pela perda da filha Clara. Ela era sua única herdeira, sua razão de sorrir após a morte trágica da esposa. Quando Clara se foi, num incêndio inexplicável em uma ala da mansão, Eduardo se fechou por completo. Foi Clara quem escolheu Savana. Ela a viu ainda potra em uma exposição no interior de Goiás e implorou ao pai que a comprasse. Savana e Clara tornaram-se inseparáveis. Brincavam, treinavam, corriam juntas pelos campos da fazenda principal. Para Clara, Savana era mais do que um animal. Era a última ponte com a infância feliz que lhe restava. Para Eduardo, era apenas mais um bem, até que a filha partiu. Após a tragédia, Eduardo evitava olhar para a égua. Ela se tornara um lembrete vivo daquilo que ele queria esquecer. As visitas aos estábulos cessaram e os funcionários receberam ordens diretas: tirem essa égua da minha vista. Quando descobriram que ela estava prenha, a reação dele foi ainda mais fria. Disse que não tinha tempo para cuidar de problemas do passado e assim decidiu descartá-la. O encarregado da fazenda, com pena, optou por não vendê-la ou sacrificá-la. Em vez disso, levou Savana para a antiga propriedade rural da família, a mais distante e abandonada de todas. Deixou-a ali com um pouco de ração e água, achando que alguém viria buscá-la em breve. Mas ninguém veio, e os dias viraram semanas, e a égua grávida ficou sozinha com seus fantasmas e sua fome. Enquanto Eduardo mergulhava em reuniões, champanhes caros e cifras astronômicas, a égua que sua filha amava lutava por sua vida em meio ao barro, à escuridão e ao abandono. Mas o destino, sempre imprevisível, já começava a traçar uma nova linha naquela história, porque Savana não estava completamente sozinha. Havia olhos atentos no mato, olhos humanos. Naquela mesma região esquecida, entre as matas que cercavam a antiga fazenda dos Varela, vivia um garoto chamado João, de apenas 14 anos. Filho de um caseiro alcoólatra e de uma mãe ausente, ele crescera aprendendo a se esconder, a ouvir, a observar. A natureza era sua escola, os animais seus únicos amigos. Ele não sabia o que era afeto em casa, mas reconhecia o sofrimento em qualquer ser vivo, mesmo que não dissesse uma palavra. Foi numa tarde silenciosa, enquanto procurava frutas silvestres, que João viu Savana pela primeira vez. Ela estava deitada, cansada, arfando sob o calor úmido. Seus olhos encontraram os dele por um breve instante e o garoto congelou. Aquela não era uma égua qualquer. Mesmo coberta de sujeira, algo nela transparecia nobreza, dor e um pedido mudo de socorro. Sem saber explicar porquê, João sentiu que precisava fazer algo. Naquela noite, ele voltou escondido com um saco de milho velho e uma garrafa de água. Aproximou-se devagar, em silêncio, com o cuidado de quem já foi ferido demais para permitir que outros sintam o mesmo. Savana recuou no começo, mas o cheiro da comida e a doçura nos gestos do menino a convenceram. Ela comeu pouco, mas pela primeira vez em dias, seus olhos pareciam menos desesperados. João passou a visitá-la todos os dias. Levava o que podia carregar: folhas frescas, cenouras de uma horta abandonada e, às vezes, até cobertores roubados do varal de casa. A cada encontro, os dois se reconheciam mais. O menino falava pouco,
mas sussurrava histórias, cantava baixinho, contava sobre seus sonhos de fugir dali e abrir um lugar só para animais esquecidos. Savana ouvia, com a cabeça encostada no peito dele, como se compreendesse cada palavra. Mas os olhos atentos da floresta não pertenciam apenas a João. Havia presas e predadores por toda parte, e um deles começava a se aproximar demais do cheiro do sangue e da fragilidade. Naquela terra esquecida, os riscos eram reais, e João logo perceberia que salvar Savana exigiria mais do que comida, exigiria coragem. Naquela manhã, o céu amanheceu com uma estranha coloração esverdeada. O ar estava mais denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. João acordou com um aperto no peito. Seu instinto, aguçado por anos de sobrevivência, sussurrava que algo não estava certo. Ele correu até a mata, desviando de galhos e pedras, como fazia todos os dias. Mas quando chegou ao terreno da fazenda, percebeu imediatamente: Savana não estava ali. O coração do menino disparou. Ele procurou por pegadas, vestígios, qualquer sinal. Foi então que ouviu um relincho fraco vindo de trás do celeiro abandonado. Correu até lá e encontrou Savana acuada, o corpo arqueado em tensão, os olhos arregalados mirando o mato alto. Seguiu seu olhar e viu 2 olhos brilhando entre as sombras. Um cachorro do mato, faminto, rosnando baixo, pronto para atacar. João não pensou 2 vezes. Pegou um pedaço de pau caído e gritou, correndo na direção do animal. O som ecoou entre as árvores e o cão hesitou por 1 segundo, tempo suficiente para João se colocar entre ele e Savana. Com o pedaço de pau, girou os braços como um moinho até o animal recuar e desaparecer entre os arbustos. Mas o susto tinha sido grande demais. Savana estava em choque. O corpo trêmulo, o suor escorrendo pela pele molhada de medo. Naquele momento, João percebeu. Ela não podia mais ficar ali. O risco era alto demais. E pior, o parto estava próximo. Já podia ver os músculos da barriga dela contraindo em ondas esporádicas. E havia um leve corrimento indicando que algo estava para acontecer. Ele precisava encontrar ajuda. Mas quem, naquele lugar esquecido, se importaria com uma égua abandonada? Lembrou-se então de uma mulher que sua avó mencionava quando ainda era viva. Dona Amália, uma veterinária aposentada que morava isolada nas montanhas, conhecida por salvar animais que ninguém mais queria. Diziam que ela era excêntrica, quase uma bruxa, mas João não hesitou. Ele sabia, se havia alguém que poderia salvar Savana e o potro, era ela. Mas o problema era outro. Chegar até lá exigiria atravessar florestas perigosas. E ele teria que ir sozinho. Com uma mochila velha nas costas, contendo apenas uma garrafa de água, 2 bananas e um mapa rabiscado à mão, João partiu ao amanhecer. Antes de sair, deixou Savana com uma cobertura improvisada feita de panos e galhos. Sussurrou ao ouvido dela: "Aguenta só mais um pouco, eu prometo que volto." Seus olhos marejados encontraram os dela, e naquele olhar silencioso, firmaram um pacto. A trilha até a casa de Dona Amália não era exatamente uma trilha. Eram caminhos estreitos entre a mata fechada, lama até os tornozelos, espinhos e árvores tombadas. João andava sem parar, guiado pelo instinto e pela urgência. A cada hora que passava, o céu escurecia mais e a chuva começou a cair em finas agulhas geladas. Os trovões voltaram a ecoar e o vento forte quase o derrubava. Com os pés feridos e as mãos sujas de barro, João chegou a um ponto em que pensou em desistir. Sentou-se à sombra de uma pedra grande, com o corpo exausto e a mente cheia de dúvidas. Mas então tirou do bolso um pequeno pingente. Era uma ferradura em miniatura que havia encontrado perto da cerca onde Savana costumava deitar. Apertou o amuleto com força e se levantou novamente. Ela me esperaria e eu não podia falhar com ela.
Horas depois, já com a noite se aproximando, João finalmente viu uma luz no alto de uma colina. Cambaleou até ela, gritando por ajuda, sem se importar com o medo. Bateu no portão de madeira com os punhos até as mãos arderem. Uma silhueta apareceu na varanda. Era uma mulher de cabelos grisalhos e expressão severa. Olhou para o garoto como quem analisa o interior de uma alma. Você não veio até aqui à toa, menino. O que te trouxe? Com a voz embargada, João contou tudo. A égua abandonada, o potro que estava prestes a nascer, os perigos da mata, o medo da morte. Por um momento, Dona Amália permaneceu em silêncio. Depois, sem dizer uma palavra, desapareceu dentro da casa. Minutos depois, saiu vestida com capa de chuva, uma maleta nas mãos e um olhar firme. Mostre o caminho, garoto. Não vamos deixar ela morrer. João guiava Dona Amália pela floresta como quem carrega um segredo sagrado. A lanterna dela iluminava o caminho em flashes trêmulos, revelando galhos baixos, raízes traiçoeiras e os olhos de animais que os observavam ao longe. O silêncio entre eles era carregado de urgência. A mulher, apesar da idade, caminhava com uma determinação feroz. Cada passo dela parecia desafiar o tempo e a natureza. Após quase 2 horas de caminhada, chegaram à clareira onde Savana costumava repousar. Mas algo estava errado. A égua estava deitada de lado, arfando, com as patas tremendo e a pelagem encharcada de suor. A poça de líquido escuro sob seu corpo confirmava o que Amália temia. O parto havia começado e estava complicado. O potro estava mal posicionado, preso, e a pressão podia matar os dois se não agissem rápido. Ela não vai conseguir sozinha, disse Dona Amália, abrindo sua maleta e pegando luvas e instrumentos com uma rapidez surpreendente. Com a ajuda de João, ela tentou reposicionar o potro dentro da égua, um processo doloroso e arriscado. Savana relinchava baixo, mas seus olhos mostravam que ainda havia esperança. Ela lutava com cada fibra de seu corpo, mesmo à beira do colapso. A tensão atingiu o ápice quando a respiração da égua começou a falhar. Ou o potro sai agora ou perdemos os dois, gritou a veterinária, suas mãos firmes apesar da urgência. João, segurando a cabeça de Savana, sussurrava palavras suaves, como quem segura uma alma prestes a partir. E então, num último esforço, com um grito da égua e a força conjunta dos dois humanos, o potro nasceu. Por um instante, o mundo pareceu parar. O potro estava imóvel, nenhum som, nenhum movimento. Amália se ajoelhou ao lado dele, limpando o focinho com rapidez, batendo levemente nas costelas. Respira, pequeno, respira, murmurava. João, com o coração na garganta, começou a chorar. E então, o som mais aguardado da noite ecoou pela mata. Um relincho fraco, mas vivo. O potro estava respirando. O potro ainda estava fraco, com as pernas bambas e os olhos semicerrados, mas vivo. Dona Amália suspirou fundo, sentando-se na terra encharcada. Foi por pouco, muito pouco. João ajoelhou-se ao lado dela, acariciando o pescoço de Savana, que respirava com dificuldade, mas já voltava a erguer a cabeça. A chuva fina começava a cessar, como se o céu também estivesse aliviado com o milagre diante deles. Enquanto Amália limpava o potro com panos secos, seus olhos se estreitaram, fixos em algo incomum. No flanco esquerdo do filhote, uma mancha de pelos em forma de meia-lua contrastava com a pelagem clara. Ela franziu a testa, confusa. Isso é curioso. João se aproximou e olhou também. Nunca tinha visto algo assim. Era como uma marca natural perfeitamente desenhada. Dona Amália olhou para o menino e perguntou em voz baixa: "Você sabe de onde vem essa égua?" João explicou que ela fora deixada ali por um homem rico, alguém que não queria mais saber dela. A veterinária ficou em silêncio por um tempo, como se revivesse lembranças antigas. Essa marca
Eu já vi antes, muitos anos atrás, um cavalo premiado que pertencia à família Varela tinha exatamente o mesmo símbolo. Diziam que era a linhagem mais pura do raras deles. A ideia foi como um raio atravessando a noite. O potro de Savana era descendente direto do cavalo que Eduardo Varela mais amava, o mesmo que havia morrido no incêndio junto com sua filha Clara. Era como se o passado tivesse voltado à vida em forma de animal, uma espécie de renascimento simbólico. O sangue da filha, da égua e do cavalo que Eduardo tanto idolatrava, agora corria naquele pequeno ser recém-nascido. Esse potro pode ser a única coisa capaz de quebrar o gelo daquele homem, disse Amália com um tom grave. João olhou para ela hesitante. A ideia de voltar até aquele mundo de luxo e frieza o assustava, mas uma sensação estranha crescia em seu peito. Talvez, só talvez, aquela vida recém-chegada pudesse curar feridas que pareciam eternas e mudar o destino de todos os envolvidos. Na manhã seguinte, João acordou ao lado de Savana e do potro, que já conseguia se levantar com dificuldade. O menino nunca tinha sentido tanto orgulho. Era como se tivesse ajudado a trazer algo sagrado ao mundo. Dona Amália o observava em silêncio, sentada com um café quente entre as mãos. Você fez algo que muitos adultos jamais teriam coragem. Mas agora precisamos dar o próximo passo. O plano de Amália era direto e arriscado. Levar fotos do potro e da égua até Eduardo Varela. Ela conhecia alguém que ainda trabalhava nos círculos da família e poderia interceder. João hesitou. A ideia de se aproximar daquele homem, o mesmo que descartara Savana como lixo, fazia seu sangue ferver. E se ele não se importar? Perguntou. E se ele quiser levar o potro e largar ela de novo? A resposta de Amália foi firme. Às vezes, o que mais odiamos ver é o que mais precisamos encarar. Com a ajuda do conhecido de Amália, as fotos chegaram até Eduardo em menos de 2 dias. No início, ele ignorou. Nem quis olhar. Mas uma imagem, a do potro ao lado da mãe, com a marca da meia-lua no flanco, ficou sobre sua mesa, por horas, por dias. Até que, numa madrugada silenciosa, ele não resistiu. Pegou a fotografia, levou-a até o escritório e tirou uma caixa de madeira empoeirada do cofre. Dentro, uma coleira antiga, medalhas de campeonatos e uma fotografia de Clara montando o cavalo com a mesma marca. O impacto foi como uma pancada no peito. Eduardo caiu na poltrona e chorou pela primeira vez em anos. O passado que ele tentara sepultar havia voltado, não como uma punição, mas como um chamado. Algo dentro dele, quebrado e enterrado, começou a pulsar de novo. Pela manhã, mandou preparar o helicóptero. Quero ver com meus próprios olhos, disse. Se for verdade, eu mesmo trago eles de volta. Na tarde, do dia seguinte, o som das hélices cortou o céu sobre a clareira. João e Dona Amália observaram em silêncio enquanto o helicóptero pousava. Dele desceu um homem de terno escuro, expressão dura, mas com os olhos inundados de algo entre espanto e saudade. Quando viu Savana, sua respiração falhou. E quando o potro apareceu atrás dela com a marca visível, Eduardo caiu de joelhos. Eduardo permaneceu de joelhos, em silêncio, diante da égua que abandonara. Era como se o tempo tivesse parado ao seu redor. Savana o olhava com cautela, como quem reconhece, mas não perdoa de imediato. Já o potro, curioso, se aproximou com passos cambaleantes, cheirando o homem com seu focinho úmido. Aquele toque, simples, a aproximação da nova vida, foi como uma flecha certeira no coração endurecido de Eduardo. João observava de longe, desconfiado. Seus punhos estavam cerrados. Ele conhecia gente como aquele homem, ricos, frios, distantes. Mas, para sua surpresa, Eduardo não tentou se justificar. Ele se virou,
com os olhos cheios d'água, e encarou o menino. Você salvou ela e trouxe minha filha de volta. A voz dele falhou e João sentiu o chão tremer sob os pés. Pela primeira vez, aquele homem não parecia intocável, parecia humano. Dona Amália se aproximou, colocando a mão no ombro de João. Às vezes, a dor fecha os olhos de um homem, mas quando a vida insiste em nascer, mesmo no abandono, ela obriga a gente a olhar de novo. Eduardo ouviu em silêncio. Depois se levantou, limpando o rosto. Ele caminhou até Savana, ajoelhou-se devagar ao lado dela e encostou a testa na testa da égua. Me perdoa por tudo que eu não consegui sentir antes. João não sabia como reagir. Aquela cena era como um filme passando diante dele. Quando menos esperava, Eduardo se virou e falou com uma voz decidida. Quero levá-los para casa, os dois. E você também, garoto. Essa fazenda já teve muitos cavalos campeões, mas nunca teve alguém que os amasse como você ama. João arregalou os olhos. Era como se um mundo novo tivesse se aberto sob seus pés. Pela primeira vez, alguém o olhava com valor. Mas havia uma condição. João não queria largar Dona Amália. Ela era, naquele momento, a única figura de confiança que tinha no mundo. Eduardo, sem hesitar, convidou-a para ser a nova diretora da reestruturação do Haras, com total liberdade para cuidar dos animais esquecidos que João queria salvar. Amália apenas sorriu. Acho que agora, sim, a gente tem um recomeço. A transição para o novo capítulo da vida de João, Savana e do Potro, batizado de Sol por sua coloração dourada, não foi tão simples quanto parecia. O retorno ao Haras dos Varela reabriu portas que estavam fechadas havia anos. O lugar, tomado por teias de abandono e paredes silenciosas, parecia carregar fantasmas. João sentiu o peso do passado pairando sobre cada centímetro daquele chão. Eduardo não era mais o mesmo homem frio de antes, mas ainda lutava com os demônios da culpa. A simples visão de Savana caminhando pelos estábulos fazia seus olhos marejarem. Ele havia mandado apagar tudo que lembrasse Clara, sua filha, após a tragédia, quadros, objetos, até fotos. Agora era como se tudo voltasse em ondas silenciosas, com o sol correndo livre pelo mesmo campo onde Clara cavalgava, anos atrás. João começou a viver no Haras, num antigo chalé reformado ao lado dos estábulos. Seu vínculo com o sol era inquebrável. O potro o seguia como um filhote segue a mãe, e a relação dos dois chamava a atenção dos funcionários, que voltavam aos poucos com um novo projeto. Muitos comentavam em sussurros que o garoto parecia um encantador de cavalos, alguém que os animais pareciam entender sem palavras. Dona Amália reestruturou toda a operação. Transformou áreas antes voltadas para a competição em espaços de recuperação, adotando cavalos feridos, idosos e rejeitados. O velho Haras Varela, símbolo de vaidade e status, estava se transformando num santuário de redenção. A elite local começou a visitar o lugar com outro olhar. E mesmo jornalistas curiosos começaram a bater à porta. O retorno da família Varela estava chamando a atenção. Mas nem todos estavam felizes com isso. Um ex-sócio de Eduardo, que lucrava vendendo cavalos do Haras após a queda da família, sentiu-se ameaçado com o renascimento da marca. Ele começou a espalhar rumores, sugerindo que João era uma invenção emocional para melhorar a imagem de Eduardo. Uma rede de fofocas e interesses comerciais começou a se formar, ameaçando não apenas a reputação do Haras, mas também a permanência de João naquele lugar que pela primeira vez ele chamava de lar. As primeiras acusações surgiram discretas, como sussurros entre os corredores da elite. Diziam que João fora plantado ali por Dona Amália, como parte de um teatro emocional
para sensibilizar investidores e resgatar a imagem pública dos Varela. Blogs sensacionalistas começaram a publicar manchetes: o garoto e o potro dourado, milagre ou manipulação. Em pouco tempo, a história que tinha emocionado tantos passou a ser vista com desconfiança. Eduardo, ao ser confrontado por repórteres em sua própria propriedade, tentou proteger João, mas a pressão aumentava. Antigos desafetos, incluindo o ex-sócio Carlos Bittencourt, insinuavam que João era um aproveitador. Esse menino apareceu do nada, com uma égua que ninguém sabia de onde vinha, e agora virou herdeiro moral da marca Varela, dizia ele em entrevistas. O veneno da dúvida foi se espalhando como uma praga. João começou a se sentir sufocado. Pessoas que antes o olhavam com admiração, agora o fitavam com reserva. Uma tarde, ouviu 2 funcionários murmurando: será que esse garoto não falsificou tudo? E se a marca no potro for pintada? Aquilo o destruiu por dentro. Voltou para o chalé e chorou sozinho, com o sol deitado ao seu lado, tentando lamber suas lágrimas como quem sentia sua dor. Ele não queria dinheiro, fama ou reconhecimento. Só queria cuidar dos animais e de Savana. Dona Amália ficou furiosa. Procurou Eduardo e exigiu que ele agisse, mas o velho empresário estava paralisado. Se eu atacar agora, eles vão achar que estou tentando esconder algo. A raiva de João se transformou em desilusão. Pensou até em fugir com Savana e, Sol, abandonar tudo. Naquela noite escreveu uma carta de despedida e amarrou na sela improvisada da égua. Mas ao sair, foi surpreendido pela única coisa que não esperava: a chegada de um antigo funcionário do Haras, que carregava uma verdade guardada há muito tempo. Era Mateus, tratador de cavalos da época de Clara, que desaparecera após o incêndio. Agora de volta, com aparência envelhecida e olhar pesado, ele revelou algo que mudaria tudo. Savana era, sim, da linhagem original de Clara. Tinha sido retirada às pressas antes do fogo começar, por ordem da própria jovem, que previa o colapso emocional do pai e queria garantir que ao menos uma parte do Haras sobrevivesse. Clara havia deixado uma carta escondida e Mateus a trouxera consigo. Mateus retirou do bolso interno de seu casaco uma folha amarelada, dobrada com cuidado extremo. As bordas estavam gastas e o cheiro de papel antigo preenchia o ar. Quando estendeu a carta a Eduardo, seus olhos marejaram. Ela me entregou isso no dia anterior ao incêndio e me pediu que só mostrasse quando o senhor estivesse pronto. Eduardo ficou imóvel, com os dedos tremendo, ao pegar o papel. A carta era escrita à mão, com a caligrafia inconfundível de Clara. Ela falava de suas preocupações com o pai, com o rumo frio que o Haras havia tomado, e terminava com um pedido: se um dia eu não estiver mais aqui, cuide de Savana. Ela não é apenas uma égua, é parte de mim, e talvez um dia ela traga algo de volta que o senhor perdeu. Eduardo caiu de joelhos, chorando como uma criança diante de todos. A verdade era mais profunda do que ele jamais imaginara. Diante da carta e do testemunho de Mateus, os rumores se calaram como por encanto. Os jornalistas que antes atacavam João, agora buscavam entrevistas para contar a verdadeira história. A carta foi autenticada por peritos e o nome de Clara voltou a ser pronunciado com reverência. Sol, o potro, passou a ser chamado nos noticiários de o herdeiro da linhagem sagrada. E João, agora era o símbolo de uma nova geração, aquela que não herdava terras, mas coração. Carlos Bittencourt, o ex-sócio, tentou se justificar publicamente, mas seu passado veio à tona. Ele havia lucrado com a venda ilegal de cavalos, enquanto Eduardo se isolava no luto. Acuado, foi expulso do círculo de criadores de elite, e todos os contratos que possuía foram cancelados. O Haras Varela voltou ao topo.
mas desta vez não pela fama ou pela fortuna, pela história que emocionava o país inteiro. João foi homenageado numa cerimônia pública com a presença de centenas de pessoas. Recusou prêmios e dinheiro, pedindo apenas uma coisa: que fosse criada uma área permanente no Haras para acolher cavalos abandonados. Eduardo atendeu ao pedido sem hesitar e o local foi batizado de Refúgio Clara. Lá, Savana e Sol viveriam o resto de seus dias em paz, cercados de carinho e cuidados. Naquele mesmo dia, Eduardo olhou João nos olhos e disse: "Você é o filho que a vida me trouxe depois que tudo parecia perdido. Não tenho como apagar o passado, mas posso garantir que o seu futuro aqui será digno de tudo o que você fez." João sorriu, sem dizer nada. Ao seu lado, Sol relinchou e Savana deitou na grama sob o pôr do sol. Pela primeira vez, havia a paz de verdade naquele lugar. Meses se passaram desde aquele dia. O Refúgio Clara se tornou referência nacional no cuidado e reabilitação de cavalos abandonados. Crianças em excursões escolares visitavam o Haras não para ver troféus, mas para ouvir a história de Savana, de Sol e de um garoto chamado João que acreditou que uma vida, por menor que fosse, merecia uma segunda chance. João agora era reconhecido como o protetor dos esquecidos. Ele não se importava com os flashes, nem com os convites para programas de TV. Seu lugar era ali, no estábulo, ao lado de Sol, que crescia forte, veloz e com um espírito selvagem, mas confiável. Savana, embora mais lenta, carregava no olhar a nobreza de quem venceu o abandono e devolveu à terra algo que ninguém esperava: redenção. Eduardo mudou. Seus dias de terno foram trocados por roupas simples de fazendeiro. Caminhava descalço pela terra, ajudava na alimentação dos animais e era visto conversando com João sob a sombra das árvores. A dor da perda de Clara jamais desapareceu, mas agora ela coexistia com algo novo: esperança. Ele, que achava ter perdido tudo, descobriu que ainda podia amar de novo. E não por obrigação, mas por merecimento. Dona Amália continuou, liderando o refúgio com mão firme e coração aberto. Sua missão agora era treinar novos cuidadores, vindos de comunidades carentes, para que mais Jôs como João pudessem surgir e transformar o mundo, um animal de cada vez. Ela dizia que o Haras havia deixado de ser uma fazenda, agora era um lar, e o que nasceu da dor floresceu em compaixão. E você? Quantas vezes já passou por algo que parecia o fim, quando na verdade era o começo? Essa história é mais do que sobre um cavalo, um garoto ou um milionário. É sobre o que escolhemos fazer quando tudo parece perdido. É sobre não desistir, sobre enxergar valor onde o mundo vê descarte. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, cada vídeo é uma nova chance de sentir, refletir e se emocionar. Ative o sininho para não perder a próxima história, que vai te deixar arrepiado. Cavalo ferido é jogado no pântano para ser devorado vivo. Mas o que aconteceu depois? Mudou tudo para sempre. E nos comentários conta pra gente, você acredita em recomeços? Já viveu ou presenciou um momento assim? Até o próximo vídeo. Aqui, cada animal tem uma voz. E cada história pode mudar uma vida.